Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que o Senhor, só o Senhor pode dar, através de Cristo, possa chegar para cada um de nós, nesta noite e sempre. Estamos aqui mais um domingo, para dar continuidade à nossa série de estudos, tipo e antítipo, essa série que nos encoraja, que nos motiva a irmos além da superfície da letra morta, enxergar o Evangelho do nosso Deus nos símbolos que há espalhado em toda a Escritura Sagrada. Eu acho que já perdi a conta aqui, mas eu acho que esse é o quarto ou é o quinto domingo que nós estamos tratando dos tipos, né? Hoje nós iremos tratar do tema Isaac, né? O tipo de Cristo em Isaac, o filho de Abraão. Isaac é chamado de o filho da promessa, né? E o verdadeiro filho da promessa é Jesus. Esse nome foi dado a Isaac apenas como uma tipologia para o futuro, né? Porque o filho realmente prometido para salvar a humanidade é Jesus Cristo. Isaac é o filho prometido a Abraão, né? Prometido para Abraão. E se nós olharmos direitinho, o nome Abraão vem do termo hebraico Abba, pai, né? O grande pai ou pai excelso, que é uma tipologia de Deus, Abraão. O filho de Abraão, Isaac, é uma tipologia de Cristo. É algo assim maravilhoso que a Bíblia nos traz e a gente vai buscar nas Escrituras hoje essa tipologia. O que tem desse evangelho maravilhoso lá no Antigo Testamento, na pessoa de Isaac, na figura de Isaac, mensagens que revelariam o Cristo que nem tinha vindo ainda nos dias do Antigo Testamento, mas que o Senhor já estava prometendo através de pregações diretas, através de falas diretas, através de profecias, mas, sobretudo, além da promessa direta, o Senhor dá a profecia e ainda dá os tipos. Ou seja, uma gama de informações que aponta para Cristo no Antigo Testamento. Isso é de forma muito abundante. Não é à toa que a Bíblia diz que no primeiro dia da ressurreição, no dia em que Cristo ressuscita, naquela tarde, quando ele encontra dois discípulos caminhando em direção a Emaús, ele se entremete ali entre um e outro e começa a conversar com eles, e diz a Bíblia que ele, começando por Moisés, pelo livro do Gênesis, começando por Moisés, e discorrendo por todas as Escrituras, passando pelos profetas, expunha-lhes, aqueles dois, o que dele estava escrito lá no Antigo Testamento. Ora, sobre a pessoa de Jesus Cristo, não tem nada escrito no Antigo Testamento de forma direta. As coisas que vão ser faladas sobre a pessoa de Cristo é a partir dos livros do Novo Testamento, Mateus. Mas como é que a gente encontra a pessoa de Jesus no Antigo Testamento? Nos tipos, nas profecias, nos símbolos. É assim que ele apresentava, né, essa maravilha. E a gente vai em busca disso. E eu repito, é importante sempre lembrar. Por que é que a gente está fazendo este estudo, buscando nas páginas do Antigo Testamento o Evangelho? Isso é boa nova. O Filho da Promessa é boa nova. Por que quem está buscando no Antigo Testamento o Evangelho, se para muitos teólogos cristãos entende que Evangelho é só aqueles livros que é a partir do livro de Mateus, são os Evangelhos? Não é. As boas novas foi dada no primeiro momento em que Adão pecou, lá em Gênesis 3,15. Ele prometeu, fez a promessa do filho, falou para a serpente: ó, serpente,
o descendente dela, da mulher, o filho da promessa, o descendente dela, vai esmagar a sua cabeça. Vai esmagar a cabeça do teu descendente. Não é assim? Então, essas promessas, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que é por causa das suas grandíssimas e preciosas promessas é que nós nos tornamos participantes da divindade. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa poderosa é isso. As promessas de Deus são maravilhosas. E elas estão nesse tipo. E falando em promessa, Isaac, o filho da promessa, é o alvo hoje do nosso estudo, né? O nome Isaac, o filho de Abraão, né, com Sara, é sinônimo de promessa. Toda vez que a gente fala Isaac, a nossa memória vem logo, o filho da promessa, não é assim? O nascimento de Isaac foi uma providência divina, pois Sara estava impossibilitada de ter filhos, ou seja, não só impossibilitada porque era uma senhora idosa, de 90 anos, mas porque sempre foi estéril a vida toda, né? Ela estava impossibilitada 2 vezes, porque era estéril e porque era idosa. Ela não tinha mais nenhuma estrutura hormonal, biológica para ter um menino. No filho da promessa, passou a residir em Isaac a esperança de toda a humanidade como um tipo perfeito de filho prometido por Deus para trazer garantias aos descendentes da fé. Jesus é o verdadeiro filho da promessa. Vamos para o texto base? O texto base aqui do nosso estudo está aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28 e 29, que diz assim: mas nós, irmãos, diz o apóstolo Paulo, né? Nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Que coisa linda, né? Veja que para Paulo explicar o evangelho chegando aos gentios, Paulo vai justamente por entender a tipologia de Cristo em Isaac, ele traz isso à tona para que as pessoas compreendam o evangelho. Ele vai dizer claramente, olha, Isaac não era o filho da promessa? Sim, nós somos como Isaac, filhos da promessa. Porque quem gerou Isaac não foi a carne de Abraão, mas o Espírito de Deus em Sara. Olha que coisa linda ele está dizendo aqui, ó. Diferente dos judeus, que é gerado segundo a carne, diferente dos gentios, que é segundo o Espírito, ou segundo o judeu, que não exalta a carne acima do Espírito e se converte a Cristo, que se torna um filho de Deus no Espírito. E essa é a abordagem que o apóstolo Paulo faz de forma assim profunda, né, de uma forma assim realmente maravilhosa, trazendo esperança a todos, sem distinção. A todos, ao judeu e ao gentio. Não há aquela coisa de exaltar a carne. Eu sou um povo santo porque eu sou descendente do sumo sacerdote Arão. Eu sou sacerdote, eu sou levita. Eu sou filho de Abraão, eu sou superior ao resto. Paulo vai dizer, não é assim não. Filho de verdade maior é aquele que é como Isaac. Nasceu segundo a providência do Espírito. Nós somos carne, mas a partir do momento em que o Espírito de Deus habita em nós, nós nascemos como nova criatura no Espírito e nos tornamos filhos de Deus como filho da promessa. Deus não promete que se eu me converter, Ele faz em mim uma nova criatura espiritual em Cristo? Aí está em nós o filho da promessa, a nova criatura nascendo em Cristo Jesus. Coisa linda, não é? Maravilhoso isso. Vamos então para o tipo e o antítipo, para a sombra e a realidade. Vamos para o primeiro questionamento aqui, que é falando sobre o nascimento. Vamos comparar aqui o nascimento de Isaac com o nascimento de Cristo. De Isaac. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11, diz assim: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude
virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha que coisa linda aqui, ó. Veja que Sara, já adiantada em idade, ela vai conceber uma criança por causa da virtude do Espírito. Decore isso. Virtude do Espírito é a unção do Espírito na sua vida, realizando um milagre. E esse milagre é segundo os propósitos de Deus. Então, a Bíblia chama isso de virtude. O Espírito de Deus atuando em minha vida, realizando coisas sobrenaturais que a minha carne, por si só, pela minha própria força, não conseguiria fazer. Ele chama isso de virtude. Está lá, Hebreus 11. A virtude desce sobre Sara e Sara concebe um filho. Não da carne, mas do Espírito. Olha que coisa linda. Segundo o texto de Gálatas 4, que a gente acabou de ler. Né? A semelhança de Isaac, filho do Espírito. Olha que coisa linda. Olha o que acontece com Maria também. Ó. E descerá sobre ti o Espírito Santo e o quê? A virtude do Altíssimo. O Espírito do Altíssimo. A mesma coisa acontece com Sara. A virtude. No texto de Hebreus fala aquele, se referindo a Deus. No livro de Lucas 1,35 fala o Altíssimo, aquele que concede a sua virtude sobre Maria. A virtude do Altíssimo cobrirá Maria. Por isso também o santo que nasceria de Maria, que de ti vai nascer, será chamado Filho de Deus. Que coisa linda, não é? Então nós temos aí a beleza, né, a comparação dos nascimentos de Isaac e de Jesus. As duas mães, elas recebem a virtude do Espírito para poder conceber as suas crianças, os seus filhos. Olha que maravilha. Essa é aqui a primeira tipologia, o primeiro anúncio, como se Deus dissesse assim: olha, Abraão e Sara, do jeito que eu estou fazendo com vocês, vocês são um modelo daquilo que acontecerá mais para frente, quando eu enviar o meu filho na natureza humana ao planeta, e aí será desse jeito. Eu estou preparando aí o mundo, fazendo exatamente com vocês, né? Por isso que Isaac é o primeiro. É o primeiro. Isaac é o primeiro a nascer de uma mulher estéril. Lá na frente, a tipologia, a mulher é virgem. Virgem é uma espécie de mulher estéril, porque uma mulher virgem pode ter um filho sozinho sem o contato com o ser humano? Não. A mulher virgem, solteira, sem um marido, sem contato com o homem, ela vai continuar sendo estéril. Ou vocês conheceram alguma mulher virgem que engravidou sozinha? Não existe. Né? Ela está nesta condição, impossibilitada de ter filho. Né? Pois bem, então, amados, vamos aqui para nosso próximo questionamento. Tipos no antagonismo. Temos aqui um antagonismo aqui interessante. O texto diz, em Gênesis 21, 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. O tempo que Deus tinha avisado, tinha prometido, foi naquele tempo. Então, Sara, ela concebe e dá à luz a um filho na velhice. E aí, o que acontece lá com Maria? E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Aqui também é uma linguagem tipológica, né? Porque ninguém chamou Jesus de Emanuel. Ali, dentro dessa mensagem, há uma verdadeira parábola, dizendo que aquele Jesus que ia nascer de Maria, o próprio anjo vai dizer, coloca o nome dele de Jesus, ou Yeshua, né, na linguagem deles. Ó, coloque então, diz bem claro lá, Emanuel significa Deus está conosco, Deus é conosco. Você interpreta como você quiser, né? O termo Emanuel. Por que que o texto quer dizer Deus está conosco?
Porque Jesus era Deus? Não. Porque Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Cristo falou várias vezes, o Pai está em mim. Através de Cristo, aconteceu a possibilidade de que o Pai visitasse a humanidade num corpo, num templo santo. Foi através de Cristo que o Pai esteve em nosso meio. Por isso que o nome dele era Emanuel, que significava Deus conosco. Foi por meio de Cristo que Deus pôde estar em nosso meio, presente espiritualmente. O Espírito de Deus estava presente na mente de Cristo. Olha que coisa linda. E aqui nós temos um antagonismo. Qual é o antagonismo? Isaac é filho de uma senhora idosa. Jesus é filho de uma jovem que não se casou ainda, que não teve relações com nenhum homem. Olha só o antagonismo. Mas esse antagonismo, eles são perfeitos, porque as duas mulheres estão na mesma condição. Uma tem um homem que não lhe pode dar um filho. O problema era com ela, porque ela era estéril. A outra tem um esposo prometido, mas não pode tocar no esposo porque não é casada ainda. Não pode ter filho. Os dois homens não podem participar do processo. Não pode ajudar no processo. Participar até pode, mas não poderia ajudar no processo, para que o filho da promessa viesse. E aqui nós temos um antagonismo, uma senhora idosa e uma jovem, mas todas as duas dentro do mesmo quadro. Não poderia ter um filho. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos a igreja nas duas condições. Quando eu olho para a mulher, quando nós olhamos para a mulher no sentido de igreja, nós temos a igreja jovem e a igreja velha. Essas duas igrejas, as duas igrejas, todas elas só podem ter um descendente espiritual pela ajuda de Deus. E ninguém mais. E o maravilhoso deveria ser assim, olha. Olha como maravilhoso deveria ser. Era que primeiro, Isaac poderia ser filho de uma virgem, jovem, antes de casar. E que Jesus fosse filho de uma senhora idosa. E Deus fez o contrário. Você pode estar se questionando, por que Deus faz o contrário? Não está o contrário? A cronologia não era a primeira a mais nova, para por último, 2.000 anos depois a mais velha? Seria lógica. Mas Deus quebrou a lógica? Não. Ele continua na lógica, porque a lógica dele está falando de um nascimento espiritual. O nascimento espiritual só acontece naquele que já existe, até no homem velho. Eu já existo. Não importa se eu tenho 50, 60 anos, mas o filho, o descendente, nasce em mim como uma nova criatura quando eu tenho 60, 70 anos. É ali que nasce a nova criatura. Por último, em segundo lugar, vem a nova criatura. Sempre é assim, é o filho que vem, o remanescente, sempre vem o segundo lugar. Nós já estudamos sobre isso quando vimos sobre os filhos, sobre o segundo Adão. É sempre o segundo menino. Entre Caim e Abel foi Abel. Entre Ismael e Isaac foi Isaac. Entre Esaú e Jacó, é sempre o mais novo. Não é? É isso que a gente tem verificado na palavra de Deus. Na filiação, né? Vamos aqui àquela questão, filiação e paternidade, de novo, né? Porque na maioria dos tipos que nós encontramos na Bíblia, que entra a figura do filho, sempre o pai, na maioria dos casos, 90% dos casos, o pai, em dado momento, o pai daquele personagem, também personifica Deus em algum momento, de alguma forma. Então, vamos aqui para a filiação e para a paternidade. Isaac. O texto de Gênesis 22, 2 diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Aqui é o Senhor falando com Abraão, mandando que Abraão pegasse o seu filho Isaac
e levasse para sacrificá-lo para ele. Levasse lá no Monte Moriá. E então ele diz bem claro, o teu filho a quem amas. Eu fico pensando assim, o filho, ele era carnalmente de Abraão? Fica pensando, né? Jesus era filho de José, mas a Bíblia chama Jesus de o filho de José. E Jesus reconhece que ele é filho de José. Já imaginou a beleza disso? Muitos teólogos, muitos estudiosos questionam, até dizem assim, olha, mas Abraão é o pai de Isaac, porque Deus abençoou Abraão lá e Abraão deitou com Sara e foi Abraão que gerou o filho com a ajudinha do Espírito. O Espírito só mexeu no útero de Sara, mas o sêmen foi de Abraão. Tem gente dizendo isso, mas o texto bíblico não fala isso. O texto bíblico diz que foi a virtude de Deus que desceu sobre Sara. É o que o texto bíblico diz. Não há um texto em toda a Escritura Sagrada que diga que foi o sêmen de Abraão que gerou Isaac. Ok? Mas você pode até dizer, mas depois que Sara morreu, Abraão ainda se casou com Quetura e teve outros filhos. Ele era um homem ainda que tinha condição de ter filho. É verdade. Mas o texto bíblico não diz em lugar nenhum. Pelo contrário, o que a Bíblia diz no Novo Testamento, Paulo, quando vai explicar aqui no capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer que foi a virtude do Espírito que desceu sobre Sara e ela ficou grávida. Justamente uma tipologia com muita clareza, né? E aqui ele diz bem claro, olha, dizendo assim, ô Abraão, o teu filho, por que o teu filho? Porque Deus havia prometido a Abraão um filho. Então o Senhor, ele gera um filho em Sara e dá a Abraão esse filho. Ele fala, Abraão, é o teu filho, o filho que você ama, o filho prometido, com a mulher que você ama. Você vai matar ele para mim. Você vai sacrificar ele para mim. Ele chama aqui, ó, o filho a quem amas. É o texto que ele diz aqui, ó. No texto de Mateus 3,17, no batismo de Cristo, quando Cristo recebe o Espírito de Deus na sua vida, na sua mente, o texto diz, ó, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Isaac para Abraão era um filho amado. Está aí, ó, o teu filho a quem amas. Jesus para Deus era então, o quê? O filho amado. Na tipologia. Eu pergunto para vocês, eu posso aplicar essa tipologia a Davi? Posso aplicar essa tipologia a Davi? Não. Eu não posso, eu aplico a Isaac, mas a Davi eu não consigo aplicar essa tipologia. Não é? Veja só que maravilha isso. Por quê? Porque Davi não era o filho amado de Jessé. Jessé queria que o seu filho mais velho, né, fosse a quem Samuel ungisse. Não foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro e tal. Nenhum. É tanto que acabou ali os 7 filhos que ele tinha por ali. E disseram assim, acabou os meninos. O pai diz, acabou os meninos. Nem se lembrava que Davi era o 8º menino. Ou seja, nunca na cabeça dele, ele passou a ideia que Davi, aquele menino simples, guardador de ovelha, lá dentro dos matos, fosse o maior de todos os reis que o mundo já viu até hoje. Escutaram o que eu disse? Davi foi o maior de todos os reis que esse mundo já viu até hoje. Maior não em glória, em riqueza, em ouro. Maior em justiça. Maior em verdade. Maior em glorificação no nome de Deus. Nunca existiu, eu acho que nunca vai existir um rei igual a Davi. Mas ele não é o filho. O filho da promessa se enquadra somente em Isaac. O filho a quem amas, a quem o pai amava, é Isaac. Inimigos dentro de casa. Olha só que coisa interessante. Isaac.
E viu Sara que o filho de Agar, o concorrente, que era o primeiro filho de Abraão, o mais velho, com a serva de Sara, né, Agar, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, era uma serva egípcia, estrangeira, gentia, que por causa do filho da promessa, Paulo vai dizer que o sangue de Cristo vai buscar esse povo agora, o segundo irmão que havia se perdido. Olha a beleza da obra do filho da promessa. Viu Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Zombando do irmão mais novo. Assim como Caim fazia com Abel, como Esaú fazia com Jacó, né? Zombava. E disse Abraão, e disse ela, Sara, a Abraão assim: ponha fora esta serva e esse filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Não serão herdeiros juntos. É o pedido de Sara, né? E aqui o texto bíblico vai dizer que Abraão não concorda com aquilo, acha muito agressivo, acha porque como pai, né? Ele era pai. Sara não tinha um laço consanguíneo com Ismael, mas Abraão tinha. Abraão era o pai. Abraão não queria. E Abraão só vai liberar, só vai autorizar a saída, mandar que Agar e Ismael saiam dali para uma outra região, porque o Senhor diz, pode liberar ela. Assim como eu fiz com você, vou fazer com ela. Vou abençoar e ela será uma grande nação. Ismael será uma grande nação. E foi o que aconteceu. O Senhor protegeu Ismael e Agar e eles se tornaram a nação próspera demais. É tão próspera que são os árabes hoje, né? Os países ali, detentores da maior reserva de petróleo do mundo, o povo mais rico do mundo, né? Os bilionários, trilionários, são tudo lá. Olha só. Então o texto aqui diz claramente aqui para nós que o filho mais velho de Abraão estava competindo agora estava zombando de Isaque, o filho da promessa. O que aconteceu no tempo de Cristo? Os filhos mais velhos dos judeus, que era irmão de Jesus, os filhos mais velhos, sumo sacerdote, doutores da lei. Cristo tinha 30 anos, eles tinham 50, 60. Os filhos mais velhos estavam fazendo o quê? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos e fariseus, escarnecendo, ou mesma coisa, zombando, escarnecer é zombar. Escarnecendo diziam com Cristo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Aquilo que Isaque passou dentro da sua própria família, né? Com o seu irmão, filho de outra mãe, assim como Jesus Cristo com seus irmãos judeus, filho de outras mães, também foi escarnecido. Uma tipologia perfeita daquilo que Isaque passou dos seus irmãos, do seu irmão mais velho, Cristo iria passar também pela mão dos seus irmãos mais velhos. A precisão aí dessa tipologia. E a questão agora do sacrifício. Questão do sacrifício. O texto diz assim, ó: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha que coisa, meus amados, aqui, ó. Abraão levou Isaque, colocou lá em cima do monte Moriá, fez um altar de pedras. O texto diz que ele deita Isaque, deita no sentido de morrer, deitar, morrer. Tipologia de morrer, né? Embora haja algumas figuras na internet que Isaque esteja de joelho com as mãos para trás, com o pescoço à mostra, para que o cutelo pudesse sangrá-lo, né? Degolá-lo, cortar o pescoço dele. Que era assim que se fazia no sacrifício com os animais, com o cordeiro, com a ovelha. Mas o texto bíblico é claro em dizer que Abraão deitou seu filho, deitou. O texto é claro. Então, preparou ali o altar, deitou Isaque ali, em cima do altar, por cima da lenha,
porque era degolando o menino, imediatamente ateando fogo ali na fogueira para oferecer o corpo de Isaque a Deus como ele havia pedido. Então, quando Abraão deita o menino, que levanta o cutelo para rasgar a garganta do menino, olha só que cena, né? Que cena! Aí o Senhor grita, brada, um brado, não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que você tem fé. Eu sei que você me obedece, porque este é o pedido mais difícil que eu fiz para toda a humanidade. Eu nunca fiz esse pedido para ninguém, nem para Adão e Eva. Esse foi o maior de todos os pedidos e você não negou esse pedido. Porque você não negou, não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé. Porque fazer o que ele fez, quem de nós faria isso? Quem de nós faria isso? Muitos de nós ficam atrasando uma coisa que é para o nosso próprio benefício, adiando uma consulta no médico, adiando uma entrevista, adiando uma conversa com alguém que é difícil para nós. Imagine uma situação dessa. O texto é tão belo aqui que ele vai dizer assim, ó, você não negou o teu único filho, o teu unigênito. Hebreus 11 vai chamar Isaque de unigênito. A palavra unigênito quer dizer único gerado. Isaque não era o único gerado. Isaque era o segundo gerado de Abraão. Quando a Bíblia chama Isaque de único, de unigênito, como diz Paulo no livro de Hebreus, ele não está falando de Isaque. Está falando da tipologia em Jesus Cristo, porque Jesus é o único unigênito. Isaque recebe o nome de unigênito por ser o tipo perfeito do filho da promessa. É por isso que ele é chamado de unigênito, único gerado. Que coisa linda, né? E é o único gerado de Abraão, da qual Abraão provavelmente nem participou do processo, que é um milagre diretamente do Espírito de Deus em Sara. Que coisa, né? Olha o texto. Em relação a Jesus, ó, João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? Unigênito. Algumas versões falam filho único, igual está aí no livro de Gênesis. Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está a promessa, essa promessa de João 3,16 foi dita aqui a Abraão em Gênesis 22:12. Porque você não negou o seu único filho, eu não negarei o meu. Já imaginou essa cena? O pai excelso Abraão, Abraão significa pai excelso o nome, o pai excelso não negou o seu filho. Que coisa linda, né? Abraão, o pai excelso, não negou o seu filho, embora ele não tivesse, né, essa possibilidade existe. A Bíblia não diz isso. Embora ele não tivesse, poderia não ter tido participação no nascimento de Isaque, ter contribuído com seu sêmen. Deus o Pai, olha que coisa linda, ele não participa com o seu sêmen em Maria. O que acontece ali é um milagre em Maria. Na Bíblia não há mitologia grega que o Zeus, um deus dos céus, desce aqui na terra, tem uma relação sexual com a mulher carnal e ele tem um prazer carnal. Ele sente o prazer carnal como... É assim que diz o mito. Ele se atrai, ele quer sentir o prazer dos homens. E ele... Não é assim que Deus faz com Maria. Então, Deus não tem uma participação carnal em Maria. Porque o texto bíblico é claro, Deus é espírito, Deus é um ser espiritual, não é um ser carnal. Assim como Abraão, a relação dele com Isaque, era a relação de Deus com Jesus, filho do homem, que era filho, naturalmente de outra pessoa, mas que agora era dele, filho,
declarado filho dele. A mesma coisa com Abraão. Era filho dele, mas cadê a participação dele no processo? Olha como a tipologia é perfeita. Olha como a tipologia é perfeita. Nos dois casos, o milagre de Deus, o Espírito de Deus atua para realizar esse milagre. E nos dois sentidos aqui, no sentido tipológico, filho único, no sentido espiritual, filho unigênito, é o que é dado aí. O primeiro é a promessa de redenção. Isaac, por causa de você, Abraão vai ter uma descendência, vai ter futuro, vai ter filhos, netos, bisnetos. Por causa de Cristo, Deus teria filhos, netos, bisnetos, a gente, o futuro, a descendência. Olha que beleza. O cordeiro, o carneiro. Olha que coisa impressionante aqui é essa questão aqui. Ó. Então levantou Abraão os seus olhos no momento em que ele escutou a voz. Abraão, não faça isso. Sei agora que temes ao Senhor, que você tem fé. Porque, né, não... Então Abraão levantou os olhos depois que ouviu aquela voz. Levantou os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí eu pergunto, por que o texto não diz que era um cordeiro, mas um carneiro? Olha a beleza. Olha a beleza da tipologia. Abraão não vê um cordeiro, mas um carneiro. E a gente já falou aqui inúmeras vezes sobre a diferença entre um cordeiro e um carneiro. O cordeiro é aquele animal de até 1 ano, jovem, que não entrou ainda na puberdade, que não tem condição de cobrir, não tem desejo de cobrir uma ovelha, não tem experiência nem condições de cobrir. É igual uma criança que brinca, não tem libido, não despertou isso ainda. Né? Pois bem, então esse é o cordeiro. Agora o carneiro não, é aquele animal já adulto, os cornos, os chifres já saíram. E ele já tem todo o seu hormônio pronto para gerar um filhote. Esse é o carneiro. Veja que Isaac, nessa figura, Isaac é quem é o cordeiro. E para substituir o cordeiro, foi providenciado um carneiro, o ser adulto. Que coisa impressionante. Deus ofereceu o cordeiro. A Bíblia diz que o Jesus que morreu na cruz do Calvário era o cordeiro ou o carneiro? O carneiro. Porque Jesus só é cordeiro quando ele é cordeiro de Deus. João Batista vai falar 2 vezes, em João capítulo 1, versículo 29 e 36. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Antes de Deus mandar Isaac oferecer o seu cordeiro, Deus já tinha oferecido antes, porque Deus não pede nada para a gente que ele já não tenha se sacrificado antes. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, depende da versão, depende do texto. O Cordeiro, capítulo 13 de Apocalipse, o Cordeiro que foi morto, né, antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Então, Isaac, ele prefigura o Cordeiro de Deus. Mas no lugar do Cordeiro de Deus, quem é que morre? O carneiro. Quem é que morreu? O Jesus Cristo, adulto. Quando é que Cristo se torna adulto? Quando é que Jesus Cristo se casou com a igreja antes do tempo? Quando é que ele se tornou um carneiro para casar com a igreja antes do tempo? Se ele vai casar, o cordeiro é quem vai casar lá na nova terra com a mulher, no momento em que os nossos pecados foram colocados sobre ele na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram colocados sobre ele, sendo um ser inocente, os nossos pecados foi sobre ele.
Nesse momento ele se torna o adulto que prova o pecado. Não que ele tenha provado o pecado. Não que ele seja maldição, mas a Bíblia diz que ele se fez maldição por causa da gente. E o que morre na cruz do Calvário é o carneiro, porque o cordeiro Deus já ofereceu desde a fundação do mundo. Quando o unigênito se esvazia da sua divindade, morrendo para a divindade e se preparando para assumir a natureza humana. Aí sim é que acontece aí a mudança de unigênito para primogênito. Olha o que acontece com Cristo. 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que coisa linda. Ele não diz que foi o sangue de Cristo, ele fala como. Olha, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. O sangue de Cristo parecia o sangue de um cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. De um cordeiro imaculado e incontaminado. O cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. É este o cordeiro do sangue imaculado e incontaminado. Jesus é quando esteve aqui na terra, na condição humana, sendo filhos de pessoas pecadoras, embora ele não tenha pecado, mas sendo filho de pecadores, né? Na tradição de um pai, biologicamente de uma mãe, sendo filho de pecadores, ele viveu sem pecar. A sua vida foi de um exemplo espiritual imaculado, né? Quem maculou a reputação de Cristo foi os nossos pecados. E se não fosse isso, nós não viveríamos debaixo dessa promessa, né? Que maravilha! O Cordeiro. Vamos ver aqui, ó. Trouxe aqui símbolo aqui para a gente entender o símbolo do que é cordeiro na Bíblia e do que é carneiro. O cordeiro, nós temos aqui 3 simbolismos na Bíblia. 3. O símbolo de inocência e pureza. Lembra do que Deus falou? Cordeiro de 1 ano, imaculado, sem mancha, sem mácula. Inocência e pureza, não é? É a simbologia do cordeiro. A Páscoa. O cordeiro está extrinsecamente ligado à Páscoa. Você não podia matar um carneiro da Páscoa, era um cordeiro de 1 ano. O sacrifício mais conhecido do cordeiro é o da Páscoa, está lá em Êxodo 12, né? Este ato tornou-se um memorial da libertação do Egito. Então, cordeiro está ligado também à questão da liberdade e todo o significado que a Páscoa traz. E por último, o cordeiro também está na oferta diária. Não era sacrificado um carneiro, era sempre um cordeiro de 1 ano, que todos os dias, às 9 da manhã, por volta das 9 da manhã, por volta das 3 da tarde, era aquilo que ele chamava de o sacrifício contínuo, era 2 cordeiros. E o texto não dizia sacrifiquem os cordeiros no plural, é só o cordeiro no singular. Eram 2, mas ele sempre vai falar no singular. O sacrifício contínuo do cordeiro. Olha que linguagem impressionante, as escrituras, ela utiliza para apontar para Cristo, né? Cordeiros eram... E agora vamos para o carneiro, né? Carneiro era utilizado nos sacrifícios de consagração. Antes de Cristo morrer por nós, de ressuscitar, de receber o Espírito para também nos batizar com esse mesmo Espírito e selar, era impossível que cada um de nós pudesse se consagrar com o selamento do Espírito na mente. Era impossível. Somente depois da morte de um carneiro, o ser adulto, é que a gente consegue realmente receber essa questão. Era por isso que o sacrifício de consagração lá no templo de todos os sacerdotes tinha que ser um carneiro.
Inclusive no dia da expiação, quando era sacrificado o bode do Senhor, tinha um carneiro junto, antes, e um boi também, um boi, um garrote, ou a novilha que eles chamam, né? O carneiro também, ele tem no sacrifício como substituto, o substituto. O Cristo que morre na cruz do Calvário, ele é o verdadeiro substituto. O Jesus, filho do homem, cravado na cruz do Calvário, morre no meu lugar. Ele me substitui. Por isso que o que morre na cruz do Calvário é o Cristo morre no Calvário como o carneiro. O substituto oferecido lá por Abraão, lá quando ia matar Isaac, foi substituído por um cordeiro, né? Por um carneiro, desculpe. E por último aqui, o carneiro era o animal que era sacrificado, chamado os sacrifícios de paz. Os sacrifícios de pacificação no santuário, tinha que ser sacrificado um carneiro. Nós só tivemos paz após a morte e ressurreição de Cristo. Antes não havia paz. Por isso que Cristo diz assim, olha, eu lhes dou a minha paz vos dou. E a paz vem ao coração dos santos pelo batismo do Espírito de Cristo no coração deles, pelo selamento espiritual em cada um, somente através de Cristo. A paz. Ele é o verdadeiro carneiro, aquele que morre em nosso lugar, o substituto. Então, nós temos aí as diferenças aí, ó. Cordeiro está ligado à redenção, pureza. Carneiro está ligado à consagração e paz. Veja que nesses dois casos aí, nós aplicamos a Cristo. Não é? Os dois casos, nas duas condições de Cristo. E eu também aplico perfeitamente a Isaac. Isaac como cordeiro, só que Isaac não preenche o segundo momento, que é o do carneiro. É um animal que substitui Isaac. Né? Então essas diferenças refletem as diversas formas de adoração e os significados espirituais profundos que cada tipo de sacrifício carrega na antiga aliança judaica. Então quando a gente olha, e aí você diz assim, Fábio Amaro, a gente teve uma série aqui falando sobre o santuário. Foram 7 estudos falando sobre o santuário. E eu disse para vocês que tinha muita coisa ainda do santuário, nos sacrifícios, nas liturgias e nas cerimônias, que a gente poderia tirar ainda inúmeros tipos que apontaria tanto para Cristo como para a redenção da igreja, né? O processo como Deus faz para redimir a igreja. Vamos agora então para a obediência e para a submissão, que é perfeito a vida de Isaac com relação à vida de Cristo. No livro de Gênesis 22, 9 diz, e Abraão fez o quê? Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou, é aqui o texto que eu falei, e deitou Isaac sobre o altar, em cima da lenha. Aí você diz assim, que idade Isaac tinha nessa época? Isaac tinha o quê? 17 anos? 16, 17, 18 anos? Há especialistas que dizem, né? A tradição judaica diz que ele tinha 17 para 18, que era a idade que ele chamava a transição da fase de criança para a juventude, né? O momento da transição, 17 para 18 anos, era esse momento. Um velho de 117 anos poderia correr e pegar um menino de 17 na carreira, Abraão? Vou perguntar aqui a Abraão aqui. Pode? Por que Isaac se deixou amarrar? No texto anterior aqui, Isaac vai dizer, papai, Aba, né? Que eles falavam assim, Aba, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, tinha que andar com fogo aceso, né? Porque talvez carvão, alguma coisa assim aceso, porque antigamente não tinha isqueiro, não tinha fósforo, tinha que para acender o fogo demorava, né? Nós temos aqui o fogo, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro?
Não foi isso que Isaac perguntou? Aí Abraão falou para Isaac: Deus proverá. Isaac perguntou ao pai: cadê o carneiro ou cadê o cordeiro? Olhe como isso é importante. Olhe como a linguagem é linda. O homem pediu uma coisa, Deus providenciou muito superior ao que ele pediu. E então, obviamente, quando chega o momento em que não tem, né, Deus não providencia, entre aspas, o cordeiro, Abraão tem que conversar com Isaac. Meu filho, é você. O Senhor pediu você. E Isaac, para ser um tipo de Cristo, ele não poderia rejeitar. Porque o Cristo, quando o pai perguntou assim, né? E agora? Precisa de um Salvador para se o homem pecar. Cristo falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Cristo foi voluntário, ele foi tão voluntário que ele diz em João capítulo 5, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou voluntariamente. Ele disse. Isaac também é voluntário, porque Isaac ele é condescendente com seu pai. Ele concorda em morrer, porque Isaac já sabia que desde a sua meninice, que ele foi um milagre de Deus, ele era uma promessa de Deus. E chegou o momento de Isaac se fazer submisso, obediente ao seu pai Abraão em tudo, até que a sua própria vida seja tirada. É a mesma coisa que acontece com Cristo. Olha o que diz Paulo no livro de Filipenses. E Cristo, quando se achou na forma humana, né, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte foi de cruz. Viu? Não foi a morte em cima de um altar consagrado a Deus, não. Foi num outro altar pagão. Num outro altar de homem. Um altar de abominação. Que Cristo... Sabe por quê? Cristo não foi morto no altar lá do templo? Sabe por que Cristo não foi sacrificado num altar consagrado a Deus? Sabe por quê? Porque quem morre nos altares consagrados a Deus são os santos. São os inocentes. Cristo precisava morrer no altar de um culpado, vil, desgraçado. Ele tem que morrer no meu altar, no seu altar. Por isso que ele morre lá, no altar pagão, no altar de malfeitores, de pessoas que não mereciam a salvação. Porque ele é o carneiro substituto. Pós-sacrifício. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Olha aí, ó, coisa linda. É por causa de Isaac que haverá uma descendência. Diz Deus assim, olha, eu providenciei um filho espiritual nascendo de Sara, para que a sua descendência, Abraão, seja uma descendência espiritual. Aí o judeu chegou no tempo de Jesus, mas eu sou carnal, eu tenho o DNA de Abraão. Falou assim, não, você não entendeu nada. Isaac é uma providência espiritual. É a virtude do Espírito sobre Sara. Os verdadeiros filhos de Abraão não são da carne, mas do Espírito. É da fé de Abraão. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Que descendência? Carnal ou espiritual? Espiritual. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Então Abraão, quando teve a coragem de levantar o cutelo para matar o seu filho, no seu coração estava essa esperança de que Deus tinha o poder de, mesmo ele matando Isaac, Deus tinha o poder de ressuscitá-lo. Cristo, quando entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, ele tinha fé de que Deus podia ressuscitá-lo? Tinha essa fé? Falou para os seus discípulos mais de 30 vezes, eu serei entregue na mão dos religiosos, dos líderes, e eles matarão, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele disse várias vezes para os seus discípulos, olha que coisa linda. Ele diz assim, Paulo diz em Romanos 10:9, a saber,
se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você tiver a mesma fé que Jesus teve em Deus, mesmo que você morra, você será salvo. Você será ressuscitado como Jesus foi ressuscitado por Deus. Que maravilha, né? O unigênito, olha que texto lindo. Falando de Isaac, em Hebreus 11:17 diz assim, ó, pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Que linguagem, ó. Por que Paulo está usando aqui, no livro de Hebreus, capítulo 11, o termo unigênito? Já que Isaac nem era primogênito, muito menos unigênito. Nem era o primeiro, nem era o único. Porque Abraão já tinha Ismael como primeiro e ele já era o segundo. Então ele não podia ser chamado nem de unigênito e nem de primogênito, carnalmente falando. Mas espiritualmente, sim. Porque Isaac é o primeiro homem a nascer com a intervenção do Espírito Santo de Deus numa pessoa. É o primeiro. Abel não foi assim. Enoque não foi assim. Enos não foi assim. Sem, Cão, Jafé não foram assim. O primeiro ser humano que tem a intervenção do Espírito para nascer foi Isaac. Depois houveram outros. Houve Jacó, Esaú e Jacó, que a mãe era estéril. A mulher de Jacó para José e Benjamim era estéril. Depois veio Ana, tendo Samuel, que era estéril. Depois veio a esposa de Manoá, o pai de Sansão, Sansão era estéril. E daí por diante. Mas Isaac é o primeiro. É por isso que Paulo está chamando ele aqui de unigênito, mostrando uma tipologia, que é poder de Deus quem gera aquela pessoa. É por isso que ele chama inspiradamente aqui no livro de Hebreus Isaac de unigênito, como um tipo de Cristo. Que coisa linda. João 1,14 diz, ó, e o verbo, ou a palavra, né? Lá em João 1,1, né? E o verbo se fez carne. E o verbo se fez, ó, o verbo fazer aí, ó. O texto não diz, e o verbo se disfarçou de carne. O que seria disfarçar? Se ele revestisse, pegasse a humanidade, um coro da humanidade e cobrisse por cima dele. Era revestir, não. O texto não diz que o ser divino, o filho divino, se revestiu da humanidade. Não. Diz que ele se fez ou se transformou num ser humano. Ele se tornou um homem. O verbo fazer é absoluto. Não se dissimulou, não se disfarçou, não se camuflou. Ele se fez carne, ele se fez ser humano e habitou entre nós. E então vimos a glória, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí alguém me diz assim, Fábio Amaro, aqui está dizendo que Jesus não é o primogênito, está dizendo que Jesus é o unigênito. E você disse que unigênito se refere ao ser divino. Então Jesus era divino porque o texto está chamando ele aqui de unigênito. O irmão falou isso para mim. Aí eu disse para ele assim, leia o texto direito, porque você precisa usar um óculos grande. Vou ler de novo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. O que estava no filho primogênito humano era a glória do unigênito e não o próprio unigênito. Porque se a glória de Deus está sobre mim, eu não sou Deus, é a glória dele que está sobre mim. Então, até nisso, as pessoas têm que reaprender a ler a Bíblia.
Olha o que o texto está dizendo, para não alterar o texto bíblico. Sobre o Filho primogênito de Jesus Cristo, viu-se na face dele a glória do Filho divino, do unigênito. Ficou entendido isso? Por que o povo não lê o texto direito? Eu pergunto sempre isso. Por que não presta atenção no texto, naquilo que está lendo? Está lendo as coisas segundo a ótica dos cursos de teologia das igrejas aí, tradicionais, que não examinam a Bíblia direito. É só uma repetição de rezas e de tradições. Descendência e a multiplicação. Vamos ver aqui ainda sobre Isaac, sobre a descendência. Olha o que diz o texto aqui no versículo 19 do capítulo 17 de Gênesis. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Deus disse, algum tempo antes, Abraão, na verdade, Sara, tua mulher, vai te dar um filho. E você vai chamar o nome dele Isaac. Né? E sobre Isaac estabelecerei com você uma aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Que coisa linda, olha só. Deus estabeleceu com Abraão uma aliança perpétua. Era uma tipologia de uma aliança perpétua, porque Abraão morreu, não era perpétuo. Isaac morreu, não era perpétua. Quando ele diz que está estabelecendo com Abraão e com Isaac uma aliança perpétua, ele está aplicando a tipologia, porque a aliança perpétua, ela só é feita em Jesus Cristo na nova aliança. Eu estabelecerei uma aliança. Eu colocarei as minhas leis no vosso entendimento. E aí sim, só a partir daí, eu serei o Deus de vocês de fato, e vocês serão o meu povo de fato. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos para sempre. É só na nova aliança. É só com batismo com o Espírito Santo. Antes disso, não. Era tudo tipologia. Veja o que diz aqui, Gálatas 3:29. E se você, se eu, se nós somos de Cristo, ou seja, se o Espírito de Cristo habita em nós, se eu fui batizado com o Espírito de Cristo em minha mente, selado, se sois de Cristo, então sois o quê? Descendência de Abraão, a promessa feita lá em Isaac, ó. Filhos de Isaac. Descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Conforme a promessa. Que promessa? A promessa tipológica de Abraão em Isaac, mas sobretudo a promessa de sermos filhos e filhas de Deus, que saiu da boca do próprio Cristo. O próprio Cristo é quem diz assim, olha, quando vocês orarem, orem ao vosso Pai que está no céu. Não é a Abraão, o pai carnal, ao vosso Pai que está nos céus. A ninguém na terra chamei de Pai, porque Pai vocês só têm uns que estão no céu. Esses que são descendentes em Cristo Jesus. Vamos então para a descendência abençoada. A bênção viria através do Filho da promessa. Ó, que diz o texto. Gênesis 22:18. O Senhor diz a Abraão, e em tua descendência, ou seja, em Isaac, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste, Abraão, a minha voz. Primeiro ponto é que a bênção só cai na vida de alguém mediante obediência. Você quer ser um ser abençoado? Obedeça os mandamentos de Deus. Primeiro ponto. E ele está dizendo que a bênção viria a partir da descendência de Abraão. Obviamente, Abraão entendeu aqui que ele estava falando de Isaac, que era o descendente direto. Mas ele estava falando de espiritual profundo. Era o descendente carnal de Abraão, que iria nascer de Maria, mas, sobretudo, era o descendente espiritual de Deus, era o Espírito de Deus. Deus fez de Jesus Cristo seu filho, porque nele habitava o Espírito de Deus. Né? Ó. Olha o que diz Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Sempre é isso que Paulo fala com muita clareza. Então veja, meus amados irmãos,
que a promessa anterior em Isaac, a descendência era apenas, a descendência segundo a cabeça de Isaac, a cabeça de Abraão. O descendente carnal era de quem? Ismael, que era da carne de Abraão. Mas Isaac era filho do Espírito. E aí, sendo filho do Espírito, a descendência de Isaac não é Esaú e Jacó, mas o Espírito que havia em Jacó, que havia em José, que havia em Davi. Os descendentes reais são todo aquele. E aí não importa se ele é um assírio, se ele é Naamã, se o Espírito de Deus está nele, ele passa a ser filho de Abraão, da tipologia, né? Filho de Deus no antítipo, na realidade. É por isso que Cristo fala ao centurião romano: em toda Israel não vi a fé desse homem aqui, esse é filho de Abraão. A mulher cananeia de Tiro e Sidom, filho lá de provavelmente ou de Ló ou da descendência de Ismael, lá de cima, dos gentios lá de cima. Essa mulher, filha de Abraão, diz Jesus Cristo, porque está falando da fé. Por isso que Paulo fala com toda essa clareza no livro dos Gálatas, mostrando que é tão superior o ministério, a promessa em Cristo Jesus, que ele não vem para salvar judeu, ele vem para salvar judeu, gentil, qualquer um que tenha a fé que Abraão teve, né? Pai e filho juntos, olha aqui para nós concluirmos aqui, olha o texto aqui, ó. E disse Abraão a Isaac, na caminhada indo lá para o Monte Moriá, caminhada do sacrifício, e disse Abraão a Isaac: Deus proverá para si, que coisa linda, ó. Deus proverá para si mesmo, que coisa linda, ó. Deus não está provendo para Abraão, Deus não está provendo para Isaac, para si mesmo. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, disse ele a Isaac. Assim caminharam ambos juntos. Isaac e Abraão caminharam juntos. Sabe o que Jesus Cristo fez aqui na terra? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados dos homens, e pôs em nós a palavra da reconciliação, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,19. Deus e Jesus Cristo andaram juntos nesse mundo, mas era junto, muito superior ao junto de Abraão e Isaac. Abraão e Isaac era um do lado do outro. Jesus e Deus, o Pai e o Filho, era o Pai dentro do Filho. Era o Pai no Filho, juntinho o tempo todo. Estava tão junto que quando Cristo se fez maldição por nós na cruz do Calvário, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava junto. Mas junto, como cada um de nós devemos buscar andar junto com Deus e com Cristo. Eles em nós, Deus e Cristo em cada um de nós. E concluímos, irmãos, dizendo o seguinte: em Jesus, o Cristo, todas as famílias da terra que antes eram amaldiçoadas pelo pecado, estavam condenadas à morte eterna, seriam abençoadas, são abençoadas, e receberiam e recebem as promessas que o Todo-Poderoso fez aos seus servos ao longo do tempo. Todos os que, no exemplo de Isaac e Jesus, escolhem ser obedientes ao Pai, serão benditos, para que recebam a vida eterna no reino de Deus. Amém? Que nós possamos viver assim como Isaac viveu em plena submissão a Abraão. Viver, acima de tudo, no exemplo de Jesus Cristo, que viveu em plena, absoluta submissão à vontade do Pai. E aí sim, nós seremos abençoados e seremos benditos, porque através de nós, as famílias da terra também serão abençoadas. Em nome de Jesus, amém.